Salve, salve, minha galera! Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlo aqui para a gente iniciar o nosso Batendo Pós-Edital para a Polícia Penal do Ceará. Nesse nosso tópico, né, nessa nossa aula, nós vamos fazer uma análise do edital bem teórico, saber realmente aquilo que mais a banca gosta de cobrar. Como a banca gosta de cobrar, no caso a IDECAN, como ela vem trazendo essas questões, como ela pode trazer uma possível questão aí na sua prova e, claro, também aqui entra um pouco das minhas apostas para esse concurso da Polícia Penal do Ceará. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui já comigo, o meu forte abraço, obrigado desde já. Já aproveita para me seguir, @informática com Lorival. Vai lá no meu Instagram também, se quiser tirar dúvidas, estamos lá à disposição, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar esse nosso Batendo Pós-Edital. Eu já trouxe aqui o quê? O nosso edital verticalizado, feito pelo Objetivo Concursos, onde tem um PRD, vocês vão entender o que é isso aqui, já eu explico. E nós vamos preencher esse PRD de acordo com o gráfico que eu fiz aqui também para vocês, dividindo mais os materiais, beleza? Ou seja, a parte da disciplina, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui a disciplina de informática, ok? Mas aí eu tenho ali as subdivisões, ou seja, o Write, o Cálculo, o Impress, eu fiz uma análise dividindo ali o que mais cai, o que menos cai, o que você deve dar mais prioridade, o que você deve dar menos prioridade, aquilo que você tem que estar sabendo mais e aquilo que você tem que estar ciente que existe, mas também não há grande necessidade. Então, bora lá? Bora lá, então, material já na tela para vocês, certo? Esse aqui é o nosso material do Batendo Pós-Edital. E eu fiz aqui uma análise gráfica, certo? Dentro da nossa análise gráfica, galera, eu gostaria de mostrar para vocês, em relação ao nosso Batendo Pós-Edital, o que mais cai e o que menos cai, certo? Obviamente, vocês estão vendo ali só 9%, coisinha baixa, né, números baixos, mas é porque o edital da Polícia Penal do Ceará, ou seja, da Banca Idecan, ele não trouxe tudo, como por exemplo, ele não trouxe Microsoft Office. Tem muita gente ainda me perguntando sobre isso. Professor, não vai cair o Word? Não. Não vai cair Excel? Não. Não vai cair PowerPoint? Não. Vai cair a família LibreOffice. O que é a família LibreOffice? É o Writer, o Calc e o Impress, certo? Quando se trata de Decan, quando tem o Word, Excel e PowerPoint, a preferência é do Word, Excel e PowerPoint. Mas quando não tem, aí ele já corre lá para a suíte de escritório do LibreOffice, que é super normal, tá? Inclusive nos concursos aqui do Ceará, é super comum isso acontecer, beleza? Então já fica esperto para você entender de como é que funciona isso daqui. Como é que funciona a banca IDECAN, ok? Vamos lá ver essa pequena análise e depois a gente já vai para o edital verticalizado para vocês entenderem como é que funciona. O edital verticalizado já está aqui, ó. Inclusive, ó, pessoal, para vocês verem, tá aqui o edital verticalizado, certo? Na tela, já já nós vamos ver aqui a parte de noções de informática, vamos começar daqui, onde tem aqui o que vocês conhecem como PRD. Lucas vive falando sobre esse PRD, peso, recorrência e a dificuldade, beleza? Já já a gente vai para esse nosso edital verticalizado, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico que eu fiz, onde está mais dividido ainda os tópicos. O Objetivo, inclusive, ele lançou também um de modo geral. Eu vou mostrar para vocês aqui, é interessante a gente mostrar, porque o Objetivo ele fez uma porcentagem de modo geral, certo, pessoal? Falando da banca em si mesmo, completa, certo? Então, ó, para o Objetivo, as suítes de escritório, ela está com 43% das questões, beleza? Então, só para que você tenha uma noção, 43% das questões, ou quase 50% das questões da Banca Idecan é relacionada às suítes de escritório. Ou seja, quem é suítes de escritório, professor? É o Word, Excel, PowerPoint, o Write, Calc, Impress, Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações, enfim. São os programas editores de texto, planilhas e apresentações. Dentro dessa parte de suíte de escritório, quando a gente faz uma análise de forma geral, a gente chega até 43,16% das questões de informática
nesse tópico. Ou seja, meus amigos, é quase a metade das questões que é relacionada aos programas editores. No meu, dentro do meu, a minha análise que eu fiz aqui, como vocês estão vendo aí, em gráfico, certo? Eu fiz uma análise mais dividida. Eu dividi o Write, o Calc, o Impress, que é para você ter noção do que mais cai, o que menos cai, mesmo sendo a parte de suíte de escritório, beleza? Quando você pode ver aqui no segundo colocado, certo? Nós vamos ter os sistemas operacionais. Sistemas operacionais é 22,83% das questões. Ou seja, 23%, podemos dizer assim, é de sistemas operacionais. No nosso caso aqui, no nosso edital, nós temos o Windows e nós temos o Linux, beleza? Então, tanto o Windows como o Linux faz parte aqui do negócio, fechou? Bom, internet, perceba, internet aqui está incluso muita coisa. Aqui está na internet, está incluso o que é internet, intranet, extranet, sites de busca e pesquisa, também está os navegadores, nuvem, né, que é computação na nuvem, faz parte aí do nosso edital. Enfim, aqui ele fez um modo geral, então ele fica em terceiro colocado quando faz de modo geral. Em quarto colocado está os programas ali de hardware, né? Tá esse tópico aqui de hardware, 7,37%, se a gente for ver no modo geral. O que a gente vai ver dentro do nosso batendo pós-edital, que eu gosto de trazer para vocês? É aquilo que mais cai. Ah, é hardware, é o geral. Mas especificamente, o que é que cai dentro de hardware? O que é que a Bank Deccan, sendo mais preciso ainda, o que é que a Bank Deccan cobra dentro de hardware, certo? Porque dentro de hardware existem muitas outras partes. Os periféricos, os tipos de memórias, também a parte de armazenamento, também a parte de componentes, enfim, são várias partes que dá para entrar dentro de hardware. Do modo geral, ela é 7,37%, ou seja, entenda, como o objetivo trouxe aqui, nessa porcentagem, é de formato geral da Bank Deccan. Então é só para te explicar isso muito bem, que faz sentido também, tá? Faz sentido também, porque aqui você tem uma análise geral. Bom, e depois ali em top 5, né? São 5 tópicos, os top 5 é o segurança da informação, ou seja, por último está a segurança da informação. Vocês têm que lembrar que dentro da nossa prova serão 6 questões de informática, tá, pessoal? 6 questões de informática. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, dentro do nosso edital, serão 6 questões de informática. Tá aqui eu estou mostrando, ó, certo? 6 questões de informática. Cada uma vai valer a pontuação, né? Peso vai ser 1, né? Peso por questão será 1, e a noções de informática está aqui como essa disciplina. Agora, o interessante dessa disciplina é o quê? Perceba que existe um critério de aprovação. Ou seja, no mínimo, eu tenho que obter 60%, presta atenção, ó, 60%, certo? Da pontuação máxima da prova objetiva e acertar 50% das questões de cada disciplina. Olha, presta atenção, ele fala de cada disciplina. Olha o que ele dá como detalhe ali, tá, pessoal? Ele fala ali para deixar bem esperto você, ó, das questões de cada disciplina, beleza? Tanto que compõem a área de conhecimento básico, como também a área de conhecimento específico, beleza? Bom, tranquilidade, eu estava mostrando minha tela ali, não estava mostrando bem aqui, mas está aí. Peço desculpas, tá? Eu estava, enfim, estava empolgado, na verdade, eu me empolguei aqui mostrando aqui o material que tá bacana demais, batendo pós-edital, e acabei não botando na tela para vocês, mas tá aí na tela, ok? Tranquilidade. Então, esse aqui são 6 questões, né? Mostrando mais uma vez. O peso é 1, o total que você pode adquirir de informática são 6. Sabendo disso, a gente já corre aqui para o nosso batendo pós-edital, porque ele fala sobre peso. E aqui o pessoal do Objetivo já fizeram o nosso trabalho. Ó. Um, já colocou o peso. O peso é o quê? O peso de cada questão da informática é 1. Lógico que aqui vai ser, então, o número 1. Beleza? Para todos vai ser 1. Ok? O que a gente vai ter que ver é a recorrência, certo? Recorrência. E a dificuldade é a sua dificuldade, ok? A sua dificuldade, beleza? Bom, entendido isso, entendeu aqui essa parte do nosso materialzinho, da nossa porcentagem. Agora nós vamos voltar aqui para o gráfico, e aqui nesse gráfico eu coloco de modo mais
e mais específico, vamos dizer assim, certo? Os pormenores. É assim que a gente chama. Os pormenores estão aí, beleza? Então, tranquilo, Lorival. Quem é a recorrência aqui? Quanto que é a recorrência de sistemas operacionais? Eu colocaria a recorrência 3, certo, pessoal? Vou até deixar em vermelho. Recorrência aqui, sistema operacional, vou deixar 3, beleza? Sistema operacional 3. LibreOffice Writer, lembra lá, tanto o Writer como o Calc, eu deixo 3, porque, cara, isso aqui é certo vir questões desses dois tópicos, desses dois assuntos aqui, certo? Então, sistema operacional Windows e Linux. Aqui, galera, eu diria 3 para o Windows, certo? 3 para o Windows e vou botar aqui 2 para o Linux. Por que 2? Eu já explico. 3 para o Windows e 2 para o Linux. Se for para dividir, tá, pessoal? Se for para dividir, 3 para o Windows e 2 para o Linux. Por que, Lorival? Por quê? De modo geral, ele é 3 pontos, certo? De modo geral, é 3 a recorrência. Mas se eu for dividir mais ainda o Windows e Linux, eu diria que o Windows cai muito mais, certo? Lorival, mas o que é que cai? Porque o Windows é gigante, com certeza. Nós vamos já anotar isso daí, tá? Então já vai pegando aí seu papel, sua canetinha, ou então pega esse material do edital verticalizado aqui e já anota, já vai fazer as anotações, porque com uma boa estratégia você consegue ter ali mais assertividade, ou seja, você consegue acertar mais questões. Então é interessante que você tenha uma boa estratégia, um bom preparo antes de começar os estudos na louca, tá? Não comece estudo na louca, é melhor você se preparar, organizar e assim começar os estudos do que ficar na louca, certo? Dá um norte para a tua vida aí. Bom, aqui na parte do Write é 3, do Calc é 3, agora no Impress, galera, eu diria 1, certo? No Impress eu diria 1, de fato, 1, somente 1, a recorrência, ou seja, como aparece, beleza? Internet e intranet, não, de acordo com o nosso perfil lá, como aqui é muita coisa envolvente, certo? Eu diria 3, e aqui também na parte de internet eu diria, de navegadores eu diria 3. Eles gostam bastante. Rede social, 1. Tecnologia da informação, 1. Segurança da informação, 3. Adora bastante. Extensões, 1. E hardware, 3 também, certo? Então, a recorrência de hardware, de segurança da informação, de navegadores, de intranet, internet, protocolo, como aqui tem muita coisa reunida, faz parte 3, certo? Deixaria tudo esse no edital verticalizado com recorrência 3. Lorival, dificuldade, né? Dificuldade. Bom, a sua dificuldade aqui a dificuldade é sua. Você é que vai dizer, é 1, é 2 ou é 3, certo? Qual que é a sua dificuldade? O score é a soma de todas as dificuldades. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você tenha muita dificuldade em Windows e Linux, certo? Então, o score é a soma desses valores, ou seja, aqui vai dar 7, né? Vai dar um valor 7, beleza? Vou botar até na corzinha azul. Então, o score vai dar 7, beleza? Aí, qual que é a ordem numérica de urgência? Ou seja, quem que você vai estudar primeiro? Esse aqui é primeiro, depois esse aqui é segundo, depois esse aqui é terceiro. Ou seja, você de acordo com o seu score aqui que você colocar, é que você vai determinar a ordem numérica de urgência, ou seja, como que você vai estudar isso aí. Quem que você vai estudar primeiro, depois segundo, depois terceiro e por aí vai. Lembrando, pessoal, que se tratando de informática, não existe assim uma forma de você dizer, eu vou começar estudando por Windows porque ele é o primeiro tópico. Não existe isso, certo? Não existe. Se for para começar do zero, eu quero começar do zero, a gente primeiro começa entendendo de hardware, depois passa para o software, que é o sistema operacional, e aí a gente passa para os programas de switches de escritório. Então, você vai correndo assim, ó, hardware, que é a parte física, entendeu a parte física? Aí você corre para lógica. A parte lógica, quem é? São os programas. Quem que é o programa mais importante? O sistema operacional, certo? Aí o sistema operacional, depois a gente vai para as suítes de escritório, que são os outros programas importantes de editor de texto, planilhas e apresentação.
E aí o restante vem com navegadores e tudo mais. Então, a ordem, se for para estudar, é essa, beleza? Tranquilo. Então, aqui você tem um bom edital verticalizado, bonitinho, maravilhoso, dividido, tá certo? Ok, Lorival, mas entendi como é que faz o PRD, entendi como é que é a recorrência, entendi como é que é a dificuldade, tá suave, pessoal, tá tranquilo, tá bacana demais. O que eu quero entender agora é como isso poderá aparecer na minha prova. Como que isso vai aparecer, como que isso pode aparecer na minha prova em relação a isso daqui, fechou? Bom, então vamos lá. Nós já vimos aqui essa nossa parte, quantas questões vêm, a minha atenção que tem que ter, e aí nós vamos falar agora os pormenores. Bom, aqui, pessoal, nós vamos ver o quê? O que que mais cai no sistema operacional Windows, depois nós vamos ver o que que mais cai no sistema operacional Linux e como a Banca IDECAN traz isso para vocês, tá? Enquanto isso, olha só, vai deixando aí o seu like, vai deixando aí o seu comentário, compartilhe também, tá certo? Eu vou estar de olho aqui, mas vou tomar aqui uma águazinha nessa caneca linda e maravilhosa, derramando sangue nos livros, top demais. Uma águazinha. E aí a gente parte aqui para a nossa explicação de cada parte do nosso edital. Lembrando que aqui é o batendo pós-edital. É a análise do edital detalhada para você, saber o que tem que estudar, como tem que estudar e o que deve dar prioridade, beleza? O que eu vou falar aqui, dentro desse Batendo Pós-Edital, é basicamente o que mais a Banca Idecan gosta de trazer dentro de cada tópico dele, desse aqui que ele trouxe para a gente. Fechou? Bora lá então? Bora! Na parte aqui de sistema operacional Windows, certo, pessoal? Sistema operacional Windows. Ele me pediu conceitos de pastas, diretórios, arquivos, atalho, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas. Pronto. Galera, deixa eu só dar aqui um bizu para vocês. Vou até colocar aqui, ver se eu consigo colocar numa cozinha mais clara. Pronto. Daqui, certo? Deixa eu colocar aqui em outra cozinha. Pronto. Daqui de conceitos de pastas até aqui, ele está falando de quê? Ele está falando, certo? Ele está falando, vou até colocar aqui em azul, ele está falando nada mais, nada menos do que de explorador de arquivos, certo? Explorador de arquivos. Quando se trata de explorador de arquivos, o que é que a banca gosta de cobrar, certo? Se tratando de explorador de arquivos, o que é que a banca gosta de cobrar? As teclas de atalho, certo? Teclas de atalho, porque a tecla de atalho é importante demais. Que tipos de tecla de atalho, professor? As teclas de atalho, por exemplo, para você renomear, certo? Renomear, que a tecla de atalho é F2. Tecla de atalho é algo importante. Sobre a manipulação de arquivos e pastas, ou seja, quando você arrastar um arquivo de um lugar para outro, como é que esse arquivo vai? Ele vai copiar, vai recortar, vai mover? Então, a manipulação de arquivos, certo? Dentro dessa parte de explorador, também ele pode perguntar os modos de exibição, ok? Isso é o que a Banca Decan cobra na parte de explorador de arquivos. Lembrando, pessoal, que tudo isso aí que eu marquei, certo? É somente sobre explorador de arquivos. Então, dentro da parte de sistema operacional, é isso que eles vão cobrar, dentro até ali a metade, certo? A outra metade, ou seja, vou colocar aqui em amarelo, uso de menus, programas e aplicativos, interação com programas, aplicativo, interação. Pronto. Aqui, pessoal, ele gosta de cobrar no próprio Windows, certo? No próprio Windows, vou até colocar aqui na cor vermelha. No próprio Windows, eles gostam de cobrar o quê? Os da barra de tarefas, ícones da barra de tarefas, gosta de cobrar as teclas de atalho usando o Inkey. O que é o Inkey? O Inkey é igual a logotipo do Windows, certo? Então, o Inkey é igual a logotipo do Windows. Então, exemplo, Windows mais L, Windows mais I, Windows mais P, certo? Então, eles gostam de cobrar teclas de atalho usando o Inkey.
Ícones da barra de tarefa. Barra de tarefa, pessoal, para que você, se você não sabe o que é aquele onde fica o menu iniciar, embaixo, a data, a hora. Então, eles gostam de cobrar aqueles íconezinhos que ficam ali na barra de tarefas, na parte inferior, beleza? Show! Também ele gosta de perguntar sobre os programas acessórios do Windows, certo? Ou seja, aqueles programas que já vêm no Windows. Exemplo, o bloco de notas, o próprio executar. Deixa eu ver o que mais aqui. É, o Paint, certo? São programas ali que eles geralmente gostam de cobrar, certo? Então, se tratando de sistema operacional Windows, eles gostam muito dessa parte aqui, ok? Eu vou dar um destaque aqui, pessoal, para a parte também de configurações. Deixa eu colocar aqui uma outra cor, certo? Vou colocar aqui uma outra cor que eu quero que você tenha essa ideia aqui, certo? Configurações. Já a gente vai para o outro ali, Ctrl mais I, certo? Desculpa, Windows mais I. Windows, Windows mais I. Tem as configurações e tem o painel de controle, tá, pessoal? Configurações, ele é o painel de controle é as configurações, fechou? Então você tem aqui o que realmente mais cai dentro do nosso edital da Indecam da Polícia Penal, como ele vem cobrando ali, certo? Como ele vem cobrando ali. E aí, isso daqui é que eu vejo a Banca Idecam mais trazendo dentro das provas. Então, ficar esperto com esses tipos de detalhes aqui que eu estou falando. Lembre-se bem de uma coisa: Idecam adora ícones e adora teclas de atalho. Então, é imprescindível você estudar bem essas duas partes, tanto ícones como também as teclas de atalho do Windows, do Write, do Calc, do Impress, ele adora cobrar tanto tecla de atalho como também ícones. E vocês vão ver muito eu falando ícones, teclas de atalho, por quê? Porque é isso que a banca gosta de cobrar. Bom, sobre o sistema operacional Windows, certo? Sobre o sistema operacional Windows, nós então chegamos aqui, ó, matamos aqui, beleza? Vamos ver agora sobre o sistema operacional Linux. O que é que a banca gosta de cobrar quando se trata de sistema operacional Linux? Perceba que a mesma coisa que tem no Windows tem também no Linux. Conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, usos dos menus, programas e aplicativos e interação com o conjunto de aplicativos, certo? Bom, tranquilidade. O que é que a banca Idecam gosta de trazer quando se trata de sistema operacional Linux, certo? Bom, basicamente, galera, a banca Idecam, ela cobra aqui duas coisas. Basicamente é o que mais cobra, tá? Tem outras coisas? Tem, mas o que ela mais cobra é o quê? São os comandos, certo? E esses comandos, diga-se de passagem, são na parte de manipulação de arquivos. Já eu explico alguns, ok? Comandos na parte de manipulação de arquivos. Por exemplo, o comando cp, que é para copiar, o comando cd, que é para abrir diretório, certo? Ou mudar de diretório. O comando mkdir, que é para criar um diretório, certo? O comando mv, que é para mover ou renomear diretório. Perceba, tudo se tratando de manipulação de arquivos e pastas. O comando desculpa, que é para remover arquivos ou diretórios. O que é diretórios, professor? Diretórios é a mesma coisa que pasta, tá? O comando rmdir, que é para remover apenas diretórios, certo? Remover apenas diretórios. Ou seja, existe ali comandos, certo? Esses aqui são os comandos que a banca Idecam gosta de cobrar, beleza? Isso é uma das coisas. Agora, se tratando de sistema operacional Linux, outra coisa que a banca gosta de cobrar são os diretórios, certo? São os diretórios. Por quê? No sistema operacional Linux, pessoal, diferente do Windows,
o Linux ele tem alguns diretórios que cada diretório vai ter sua responsabilidade, certo? O diretório home é onde ficam os arquivos do usuário comum. O diretório root é onde ficam os arquivos do usuário que é chamado de superusuário. O usuário etc é onde ficam as configurações do sistema operacional. Ou seja, cada diretório no Linux ele tem uma responsabilidade e eles adoram cobrar esses diretórios dentro do Linux. Então, os que mais caem, que eu vejo caindo, é o barra home, o barra etc, o barra root, certo? Aqui, usuário comum. Aqui é das configurações, certo? Configurações. E aqui é do super usuário, beleza? Então, aqui dentro dessa parte é os que mais caem. Os que mais caem aqui são esses carinhas, tá certo? Beleza, professor, entendi perfeitamente. Entendi aí que isso aí é o que mais cai, tá suave, tá tranquilo. Aqui é os diretórios. Agora, é só isso? Não. De vez em quando, volta e meia, certo? Eles me cobram ali também sobre as distribuições, tá? Distribuições, beleza? Então, de vez em quando, eles vão lá e me cobram as distribuições. Existem várias distribuições. A distribuição Ubuntu é geralmente o que a banca IDECAM mais gosta de cobrar, mas existem outras. Por exemplo, Mandriva, existe também a enfim, são várias, galera, são várias, existem várias. Deixa eu me lembrar aqui de outras aqui, galera, porque tem muitas, são milhares de versões existentes aqui na parte de sistema operacional Linux. Mandriva, Ubuntu, Mint também é outra distribuição bem conhecida. Fedora, parece o nome daquela aquela novela, tinha uma mulher lá que se chamava Fedora. Ubuntu, Fedora, tá certo? Tinha a extensão também, tem a distribuição, desculpa, também Kurumin, certo? É outra distribuição muito conhecida. Tem, distribuição também Slackware. São tipos de versões, ó, distribuição, pessoal, é como se fossem versões do sistema operacional Linux, tá? Então aqui são alguns desses pontos, né, que poderá ou que poderão estar aparecendo aí na tua prova. Isso daqui, pessoal, se a gente for destacar, Orival, desses todos aí, o que você mais destaca? O que eu mais destaco é os comandos. Aqui é onde a banca mais gosta de cobrar. Então, se for para dar prioridade, eu dava prioridade aqui nos comandos, beleza? Se tratando de Linux, é isso que a Bank Decan gosta de trazer. Fechou? Mas se for comparar entre o Windows e Linux, a banca gosta mais de trazer o Windows do que propriamente o Linux, ok? Um detalhe interessante: as questões aqui no Ceará, né, nas provas do Ceará, onde a banca IDECAM está, tá certo, pessoal? Preste bem atenção. Onde a banca IDECAM está nas provas do Ceará, ela gosta de trazer Linux, certo? Então fique esperto para estudar, porque quando cai, vem essa parte de comandos. Fechou? Então, terminamos aqui esse tópico 1, fala de Windows e fala de Linux. E agora vamos para o nosso tópico 2. Agora, relacionado a quem? Relacionado ao o nosso programa editor de texto LibreOffice Writer. Dentro do LibreOffice Writer, ele me cobra estrutura básica de documentos, edição, formatação de texto, cabeçalhos, parágrafo, fonte, colunas, marcadores simbólicos, numérico, tabela, impressão, controle de quebra, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos e campos predefinidos e caixa de texto. Cansei. Bom, fala um monte de coisa, mas o que é que eles gostam de cobrar, né, pessoal? Bora lá, vamos. Aqui, galera, não tem muito segredo, tá? Aqui, em relação aos editores de texto, eu não tenho tanto segredo assim. Por quê? Geralmente o que eles cobram é as teclas de atalho. Essas teclas de atalho é que é o babado, certo? O babado, ou seja, o segredo. As teclas de atalho é de formatação de texto, certo?
Lorival, como assim formatação de texto? Exemplo, tecla de atalho para deixar em negrito é Ctrl mais B, certo? Tecla de atalho para alinhar à esquerda, certo? Alinhamento esquerda é Ctrl mais L, tá? Ctrl mais L. Então, assim, geralmente aqui, tá, pessoal? Geralmente aqui, nas teclas de atalho, eles gostam muito de cobrar essas teclas de formatação de texto, ok? Um outro tópico interessante que a banca gosta de pegar é o tópico de ícones. Isso mesmo, ícones. E aqui nos ícones, pessoal, ele não costuma cobrar aqueles ícones que são mais fáceis e tudo mais. Não, aqui eles gostam realmente de cobrar aqueles que menos são utilizados. Isso normalmente, né, pessoal? Normalmente o que eles gostam de cobrar são ícones que menos são utilizados, certo? Por exemplo, o ícone de nota de rodapé, certo? O ícone de nota de fim, o ícone de localizar e substituir, o ícone de marcadores, né? Então, aqui eles gostam mais de cobrar sobre isso. Dorival, eu não sei o que é isso, tal de ícones. Você poderia me mostrar? Com todo prazer. Vou lhe mostrar só para que você tenha uma noção, certo? Só para que você tenha uma noção de como é que é esse negócio aqui. O que é que eu estou falando, né? O que é esses ícones que eu estou mencionando. Aqui é o nosso programa do LibreOffice Writer, certo? Quando eu falo nota de rodapé, nota de fim, ícones, essas imagens que representam. Por exemplo, aqui é nota de rodapé, aqui já é nota de fim, aqui já é para marca página, aqui já é para inserir uma referência, aqui já é para inserir Aqui já é para inserir uma anotação, que inclusive está aí a tecla de atalho, ó, Ctrl Alt C. Aqui já é para mostrar funções de registro, certo? Aqui já é para adicionar hiperlink. Inclusive a banca, a IDECAN adora cobrar sobre esse carinha aqui, hiperlink. Aqui já é para mostrar caracteres especiais. Aqui já é para inserir campo. Aqui já é para inserir quebra de página, inclusive tecla de atalho, Ctrl mais Enter. Ou seja, ela gosta muito de fazer esses tipos de perguntas relacionadas às teclas de atalho e também aos ícones. Lorival, isso é a que ela mais gosta. Isso. Aí, volta e meia, e aí eu vou deixar isso aqui mais para cá, só um instante, vou pegar isso aqui, ícones, vou colocar aqui do lado, porque esse do lado esquerdo aqui são os que são mais importantes, certo? Volta e meia, a banca trazem, né, recursos, certo? Recurso, localização de recursos. Localização de recursos. Orival, o que é esse localização de recursos? Volta e meia. Bom, ele quer saber sobre os caminhos para acessar determinado recurso no programa do Writer. Por exemplo, Orival, por exemplo, vamos supor que ele esteja pedindo para você mudar a orientação da página, certo? Então, a orientação da página, existe ali uma orientação da folha. Por exemplo, galera, por exemplo, se eu vier aqui em formatar, ó, menu formatar, clicar em estilo da página, cliquei, ele vai vir para cá, para essa área. Existe aqui um submenu, né, chamado de página. E dentro da página eu vou ter orientação da página, que pode ser retrato que é em pé ou paisagem que a folha é deitada. Ó. Então, retrato em pé, paisagem deitada. Tá, mas a questão cobra o quê, professor? Ela cobra o caminho para você achar como você faz para deixar a folha deitada, ou seja, paisagem, no formato no LibreOffice Write. Então, qual é o caminho? Eu tenho que clicar em formatar, depois estilo da página, depois página, e aí eu vou ter a minha orientação. Orientação pode ser retrato ou pode ser paisagem, sacou? Então, isso daqui é o que eles podem te cobrar em relação à localização de recursos, teclas de atalhos e ícones. Aqui faz parte do nosso LibreOffice Writer. Fechou, pessoal? Tranquilo demais, cara. Tranquilo demais. Vamos lá, então, para o nosso próximo programa, próximo tópico, tópico 3, que fala sobre quem? Aqui nesse tópico 3 nós vamos falar sobre o nosso programa de planilhas
o LibreOffice Calc. E aí ele me cobra a estrutura básica da planilha, os conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão e inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de página, obtenção de dados externos e classificação de dados. Bom, aqui, pessoal, o que é que eles gostam de trazer? Dentro da parte de cálculo, você vai dar prioridade para os seus estudos na parte de funções e fórmulas, certo? A banca Idecam adora cobrar sobre funções e fórmulas. Função si, conte si, soma si, média si, PROCV, PROCH. Então aqui, galera, na maioria das vezes, a banca Idecam gosta de cobrar funções, certo? Bom, então vamos fazer essas anotações. O que é que a Banca Idecam mais cobra aqui? Banca Idecam cobra funções e fórmulas, beleza? Então, a Banca Idecam, ela costuma cobrar funções e fórmulas. Quais, Dorival? Quais funções e fórmulas? Bom, aí você vai anotando aí, essas são as principais. Função si, função média si, função soma si, beleza? Vou só conferir aqui se eu não quero passar o bizu errado, que agora me deu branco, mas a média si, se eu não me engano, é com ponto. Deixa eu só ver aqui. Média si, não, é tudo junto mesmo, tá certo. Igual média si, pronto, é isso mesmo, que há diferença em alguns. Aqui é com ponto, é conte si continua, mas é isso aí. Pronto, com média si, conte ponto si, certo? Então, função si, média si, soma si, conte si, essas são as fórmulas, né, que ele gosta de cobrar. E uma que é queridinha da Banca Idecam é a PROCV e a PROCH. Procura na vertical, e a outra é procura horizontal, beleza? Procura na horizontal. Então, PROCV e PROCH e essas outras funções e fórmulas são aquelas que a Banca Idecam mais gosta de cobrar, ok? Funções e fórmulas, ela ama isso aqui. Então, você já fica esperto em relação a isso daí, ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Fora isso, o que é que ela pode te cobrar além disso daí? Bom, a Idecam também, de vez em quando, certo? Ela cobra sobre gráficos, certo? A Banca Idecam gosta de cobrar sobre gráficos, gosta de cobrar sobre endereçamento de célula, vou até diminuir aqui para ficar melhor, certo? Que são o quê? Os endereçamentos de célula são as referências. Referência relativa, absoluta, mista, certo? Misto, né? Eles adoram cobrar isso daí, beleza? E no mais ruim ainda, a última opção é a parte de classificação de dados, certo? Classificação de dados, ele também gosta de cobrar, que é você entender de A a Z, de Z a A, enfim, essas classificações. Eu acho bastante difícil cair o que está do lado direito. Do lado esquerdo, na minha opinião, é o que vai cair. Inclusive, eu aposto numa questão de PROCV ou PROCH. Beleza? Bora lá então para o nosso próximo tópico, o tópico de número 4. Cara, tópico de número 4 é aquele tópico que eu digo para você estudar o mínimo possível, aprender só o básico. O que é o básico do nosso programa Impress? É o que é slide mestre, teclas de atalho, e aí dentro das teclas de atalho vocês vão aprender sobre iniciar slide, iniciar primeiro slide, tecla F5, iniciar primeiro slide, Shift mais F5, iniciado slide atual, beleza? Então, slide mesh, teclas de atalho, isso aí. E também os ícones, né, pessoal? Ícones também é outra coisa que a banca gosta de cobrar. Então, slide mesh, teclas de atalho, e ícones é o que a banca gosta de cobrar quando se trata de LibreOffice Impress, tá certo? Às vezes eles gostam de trazer, às vezes, a diferença entre transição versus animação, beleza? Então eles gostam de falar
o que é a transição e o que é a animação. Só para que você fique ciente. Transição é a mudança de um slide para o outro. A animação, pessoal, é num objeto, tá? Então, a animação, ok? E aqui é chamado de transição, que é a mudança de um slide para o outro. A animação é dentro de um objeto no slide, naquele slide X, certo? Tópico 4, então, finalizado. É muito tranquilo, galera. Impress, inclusive, Impress, né? O Impress, enfim, tanto faz. É o que mais, é o que menos cai aqui dentro das provas da IDECAM. Eu vejo muito pouco questões sobre esse assunto, mas quando vem ou a slide mesh ou essas teclas de atalho de iniciar a apresentação do primeiro slide ou do slide atual, os ícones ou transição, animação, essas coisas aí. Beleza? Claro que dentro das nossas questões nós vamos ver muito mais coisas, muito mais detalhes, vamos ver o que é isso aqui, como é que aparecem questões desse tipo, mas hoje é só o nosso batendo pós-editar, então é teoria, 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 beleza? Vamos lá, vamos para a nossa quinta parte aqui, fala sobre internet. Bom, aqui, pessoal, ele gosta de perguntar sobre diferenças entre intranet versus internet, certo? Aqui você vai ficar ligado em que, quando ele fala sobre essas diferenças entre internet e intranet. Por exemplo, tanto a internet como a intranet utiliza a mesma pilha de protocolo, que é TCP/IP, certo? Aí a pergunta que eles fazem é: intranet é o quê? Intranet é uma rede o quê? Rede privada, certo? E a internet? Internet é uma rede pública. Ok. Aí eles perguntam também sobre extranet. Então fique esperto sobre extranet. O que é que exemplifica um extranet? Por exemplo, uma VPN, certo? Então, para que você fique esperto aí sobre essa parte. Na parte ali de protocolos e serviços, né? Vamos por partes. Na parte ali de protocolos e serviços, eles vão querer te perguntar sobre os protocolos, principalmente de uma URL, certo? URL, por exemplo, você vai ter o protocolo HTTP, o protocolo FTP, o protocolo HTTPS, certo? Então, pessoal, perdão, peço perdão. Ah, Maria. Então, pessoal, protocolos de serviço, nós vamos ter todos esses protocolos, HTTP, FTP, HTTPS, tá certo? Todos esses protocolos aí fazem parte, beleza? Protocolo de serviço é o quê? É isso. Agora, se tratando de sítios de busca, né? Sítios de busca e pesquisa, ou seja, busca e pesquisa. Geralmente aqui no busca e pesquisa, ele vai cobrar sobre quem? Ele vai cobrar sobre o Google, certo? Sobre o Google. E aí, falando de Google, nós vamos falar de filtro de pesquisa, tá? Filtros de pesquisa, certo? Por exemplo, Orival, os filtros de pesquisa relacionado a filtros de pesquisa relacionado a você pesquisar, por exemplo, usando as aspas, vou até colocar, né, filtro de pesquisa, por exemplo, aspas, que é correspondência exata, certo? Nós temos o traço, certo? O traço, que é para excluir palavras, ok? Então, aqui são alguns dos tipos de filtros existentes aqui. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Beleza, então busque e pesquisa isso na internet que ele fala. Também conhecer os outros tipos de programas, tá? O Bing, o Yahoo Search e por aí vai. Bom, beleza. Aí eu tenho agora o nuvem, né? Nuvem. Bom, a nuvem, pessoal, o que ele gosta de cobrar são os serviços na nuvem, que é IaaS, PaaS, SaaS. Então, esses são os serviços que a banca gosta de cobrar, IaaS, PaaS, SaaS, certo? E também ela gosta de cobrar sobre, deixa eu ver aqui, sobre os... não, mas é isso mesmo, não adianta não. Eu focaria nisso aqui, certo? Eu focaria nessa parte aqui. Serviço em nuvem, IaaS, PaaS, que é infraestrutura, plataforma como serviço, por aí vai. Redes sociais. Bom, redes sociais fica para o próximo aqui, que é para a gente vai trabalhar melhor nas redes sociais aqui, ó. Também tem aqui no set.
Aqui, basicamente, nas redes, eu vou pular para o 7 aqui, tá, pessoal? Estou saindo do 6, ó, do 5. Como tem redes sociais, tanto no tópico 5, como também tem no tópico 7, certo? Então, eu vou trabalhar aqui já as redes sociais, que aí vai a gente já bater de frente aqui para essas redes sociais. Redes sociais, você tem que conhecer as redes sociais. Qual que é o bizu? O bizu aqui, a Banca Idecam coloca redes sociais, na maioria das vezes, desconhecidas, tá? Estudar redes sociais não tão famosas atualmente, certo? Quando ela me cobra sobre o LinkedIn, que é uma rede social profissional. Já vi ela cobrando também sobre, sobre o MySpace, certo? Rede social americana. Ó, ele tem esse costume de cobrar esse tipo de rede social. Inclusive, ele cobrou uma lá na Polícia Civil do Ceará. Agora eu só não estou me lembrando o nome dela. Mas é de geolocalização. Só não estou lembrado do nome dela, cara. Agora, ó. Deu um branco agora bem bonito mesmo. É uma rede social de geolocalização. Ele cobrou na Polícia Civil do Ceará, certo? E eu não estou lembrado agora o nome dessa rede social. Se eu lembrar, a gente vem aqui e anota. Mas no momento eu não estou lembrado. Então, eles gostam de cobrar essas redes sociais, que não são tão famosas. E claro, existem as outras, né? Instagram, Facebook, Messenger, por aí vai. Beleza? Então, redes sociais, geralmente, ele gosta de cobrar o que não são tão famosas, que não são muito utilizadas aqui no Brasil. MySpace, LinkedIn. LinkedIn hoje está bem conhecido, né? Diga-se de passagem. Mas antigamente não era tão conhecido. Tem mais uma que é de geolocalização, que eu não estou lembrado agora. Bom, sobre os navegadores, vamos lá. Aqui na parte de navegadores, a gente vai encontrar alguns detalhes. Primeiro que ele me cobrou dois programas, o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Só dar um bisu para vocês. Na hora que a banca coloca o Windows, querendo ou não, pode trazer questões de Microsoft Edge. Então tá no edital. Tem gente dizendo, então não precisa estudar o Microsoft Edge, né, professor? Porque não está aqui nesse tópico, né, dos navegadores. Precisa sim, porque o Edge ele faz parte do Windows, certo? O Edge ele faz parte do Windows. Ah, tem um detalhe que eu me esqueci de falar para vocês, certo? Sobre o Windows. Deixa eu colocar aqui, ó, sobre o Windows, né? Ele não disse a versão, e aí é até bom a gente ver isso daqui, ó, um detalhe interessante. Ele não disse a versão. Atualmente, a banca vem trazendo o Windows 10, mas se eu fosse você, eu estudava o Windows 10 e o Windows 11, certo? Então, estudar, estudar Windows 10 e 11. Windows 7, 8, 8.1 eu não estudaria, até porque não cai, não vem caindo mais nas provas da Banco Decam, mas o sistema operacional Windows 10 e Windows 11 vem trazendo. A banca volta e meia cobra 10, volta e meia cobra Windows 11. Sendo que assim, o Windows 11, quando ele cobra, na maioria das vezes é a mesma coisa no Windows 10. Então, assim, não tem muita briga, não tem muita confusão. Ele cobra o que é comum aos dois. Até agora, pelo menos, foi assim, exceto na parte de configurações, que eu falei para vocês tomar cuidado. Configurações, painel de controle, aí ali vai ter diferenças. Mas na maioria das vezes a banca trouxe coisas que são igual no 10 e no 11. Fechou? Bom, navegadores, Mozilla Firefox, Google Chrome, internet, navegação na internet, conceitos de URL, link site. Aqui, busca impressão de página. Pronto, aqui você vai focar teclas de atalho dos navegadores, certo? E aí eu vou já até adiantar para você quais são as teclas de atalho que a Banco Decam mais cobra, por exemplo, Ctrl mais J, que é para downloads, Ctrl mais H, que é para histórico, o Ctrl mais Shift mais N, que é anônimo, anônimo, navegação anônima, né? Navegação anônima no Chrome, e aí fica esperto, porque Ctrl mais Shift mais P é navegação privativa no Firefox, o nome também muda, certo? Então são algumas teclas de atalho que caem bastante. Outra coisa interessante aqui são os ícones, também a banca gosta de cobrar ícones nos navegadores, beleza? E eu vou destacar aqui, certo? Vou até mudar isso aqui de cor, vou deixar verde, certo?
eu vou destacar aqui a parte da URL. URL. A banca adora cobrar URL, certo? Então, URL é o quê? É o meu localizador. Meu localizador. Ou seja, endereço da página, certo? Por exemplo, Orival, endereço da página. Por exemplo, vamos lá. https dois pontos barra barra www.informática informática com Lorival.com. Beleza. Então aqui é o meu endereço, tá certo? Tudo isso daqui é minha URL. A www.objetivo, certo? Objetivo Concursos. Então, objetivoconcursos.com, aqui é a minha URL, sacou? Então, URL cai bastante aí nas provas também da banca IDECAM, principalmente IDECAM, beleza? Vamos lá, tópico 7 já fizemos, vamos para o tópico 8. Galera, tópico 8, ele é muito teoria, é um negócio muito louco, mas eu não acredito que ele vai trazer questões desse assunto aqui. É de fato o que nós chamamos de teoria da tecnologia da informação. E ele ainda fala de segurança de dados. Aqui você vai estudar o quê? Aqui você vai estudar sobre cibersegurança. Eita, professor, negócio doido, é. Aqui é o bagulho, o rolê é doido, certo? Aqui você vai estudar sobre diferenças, certo? De ataques. Aqui você vai estudar também sobre proteção de cibersegurança. Por exemplo, o que é que tem cada um, certo? O que é que tem cada um dentro da cibersegurança? O que é que tem dentro de cada um? Ou seja, você vai estudar isso daqui, ok? É difícil? Sim, é difícil. Você vai entender sobre probabilidade, sobre ataque, sobre vulnerabilidade, esse tipo de coisa. O que é hacker, o que é cracker, o que é lamer, todo esse tipo de situação. Então aqui é algo bem mais complicado. Eu não acredito que ele vá trazer questões sobre esse tópico aqui. Eu não acredito, certo? Pode ser que traga? Sim, mas eu não acredito. Eu acredito mais que ele vá trazer o que está dentro do tópico 9. Aí sim, aqui na parte de segurança da informação, se tratando de Banco Decam, ela gosta de cobrar sobre os princípios de segurança, certo? Então, se for para dar prioridade, estude aí os princípios de segurança, certo? Por exemplo, a gente até tem um mnemônico, né? Dica. A gente sempre fala desse mnemônico, dica. Não sei se vocês estão lembrados aí, que é a disponibilidade, certo? Disponibilidade, vou colocar aqui do ladinho. Disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade. A autenticidade, inclusive, ela vai meio que liberar um outro princípio, que é o não repúdio, que também pode aparecer como para vocês como nome de irretratabilidade, certo? Nomezinho bem bonitinho, certo? A autenticidade, ela também gera o que nós chamamos de não repúdio ou irretratabilidade. Fechou, pessoal? Então, setinha tá mais feia, que não sei nem o mais feio que eu. Aí vamos ver se a gente faz agora uma setinha mais decente. Pronto. Então, a autenticidade, ela já gera um outro princípio. Então, só para dar uma focada maior, dar um foco maior nessa parte de princípio de segurança, não repúdio, retratabilidade, por aí vai, esse tipo de coisa, tá? Fechou. Sobre extensões de arquivo. Lorival, e dentro dessa parte aí de segurança da informação, vai cair tipo malwares, essas coisas? Posso estudar? Sim, deve estudar. Malwares, deve estudar sobre a parte de programas maliciosos, que faz parte dos princípios de segurança e faz parte daqui também da tecnologia da informação e segurança de dados. Então, você estudar os tipos de ataques e estudar as malwares, tudo faz parte disso aqui. Eles já colocam de propósito, beleza? Aí, claro, aqui vai entrar também um pouco de assinatura digital, certificado digital, enfim, tudo isso aqui também faz parte, mas isso aqui é o que a banca IDECAM mais traz, a parte de segurança da informação, beleza? Claro, gente, que tudo aqui dentro do nosso do objetivo
Dentro da nossa plataforma tem tudo, 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 tá? Tudo isso aqui já tem. É só você estudar. Eu explico tudinho, tintim por tintim, e o que você deve saber sobre esses tópicos. Sem falar das questões, né, galera? Sem falar das questões que nós estamos fazendo aí semana a semana. Bom, vamos falar agora de quê? De extensões e arquivos. Aqui, galera, é um tópico que não cai tanto, mas quando cai, o que é que ele cobra? Ele gosta de cobrar sobre as extensões dos programas editores de texto, planilha ou apresentações. Então, vamos lá. Desculpa, extensões, né? Extensões de arquivos que são que aparece mais são dos programas de suítes de escritório, certo? Por exemplo, o Writer. O Writer é a extensão ODT, ODT. O Calc tem a extensão ODS. O Impress tem a extensão ODP, certo? Então eles gostam muito de cobrar sobre as extensões de suítes de escritório. Aí, como se trata de programa de segurança e tudo mais, então eles podem trazer extensões de executáveis, certo? Extensão de executável. Quais são as extensões de executável, Lorival? Extensão de executável principal é a .exe, né? Mas tem a .com, tem a .ws, tem a .bat, que também volta e meia aparece aí nas provas de concurso. Isso porque a gente tem lá o tópico de tecnologia, né? Da informação e segurança. Então, eles podem te trazer ali extensões relacionadas a executável, fechou? Tópico 10, então, tranquilidade demais, certo? Vamos para o nosso tópico, último tópico, tópico 11. O tópico 11 fala sobre o quê? Sobre hardware, parte física do computador. Ele me cobra os dispositivos de armazenamento, HD, SSD, me cobra os tipos de memória e me cobra os periféricos. Aqui você vai focar em quê? Aqui você vai focar na parte dos periféricos, tá? Geralmente, a banca gosta de cobrar sobre os tipos de periféricos. Tipos de periféricos. Isso aqui é o que a banca mais gosta de cobrar, certo? Existe os periféricos de entrada, existe periférico de saída, e existe os periféricos que são híbridos. Um que ele mais gosta de cobrar de saída é a plotter, certo? A plotter que ele chama ali de impressora de muita qualidade, que imprime coisas gigantes, blá, 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 um monte de coisa desse tipo. Então, tipos de periféricos, entrada, saída e híbridos. O periférico que ele mais gosta de cobrar é a plotter, inclusive, caiu em 2021, 2022, 2023, 2024, já caiu 2 vezes. Só para você ter noção como ele ama de paixão isso daqui. Eu acho que ele tem uma plotter na casa dele, ele quer dizer para todo mundo, tá bom? Beleza? Tranquilidade demais. Agora vamos lá. Sobre memórias. Na parte de memórias não é tão assim, não é de tão aparecer tanto, né? Mas na parte de memórias, eles gostam de cobrar para você sobre o que é uma memória primária, o que é uma memória secundária, o que é volátil, o que é não volátil, certo? Então, nessa parte aqui, ele gosta de cobrar mais isso. E aí entra, querendo ou não, dispositivo de armazenamento, sem entender HD, o SSD, pendrive, cartão de memória, certo? Cartão de memória, enfim, são os dispositivos de armazenamento. Lembra que nuvem existe dispositivo de armazenamento, que a gente pode ter dispositivo de armazenamento na nuvem, Google Drive, que é do Google, OneDrive, que é da Microsoft, certo? Então, é isso. É isso. Chegamos aqui então ao nosso final do nosso Batendo Pós-Edital. Eu espero que vocês tenham pegado a ideia, né? Instalado o driver. Espero que vocês tenham instalado o driver. Sabe o que é driver, né? Sabe o que é driver? Driver é um programa. Driver é um programa para que haja comunicação, tá? Então, espero que vocês tenham instalado o drive e entendido como é que a banca IDECAN trabalha e como é que ela pode aparecer na sua prova. Essas são as minhas apostas e também, claro, é o nosso Batendo Pós-Edital daquele jeito, tintim por tintim. Tá bom? Tamo junto. Me siga nas redes sociais, @informática com Lorival também. Segue a gente no @objetivo concurso e eu te aguardo. Tamo junto até depois da posse. Valeu!
We are